Você cria uma ideia de que o problema da Venezuela é a queda do preço do petróleo, e não é. E as liberdades públicas? A grande questão que você tergiversa, né? Você não fala da Venezuela, não, efetivamente o que ocorre, o Brasil já sabe. Quantos que tiveram de ir para a Colômbia, 10 vezes mais do que vieram para o Brasil? Quantos não fugiram para outros lugares, para a América Central? Nós temos uma crise humanitária. É uma crise humanitária, produto de uma ditadura. A Venezuela ou não é uma ditadura? Crise econômica? Não é uma ditadura. Então, teve o seu governo eleito. Teve o seu governo eleito. Ah, então não é ditadura. Cuba, só um minuto, agora deixa eu só perguntar. Cuba é ditadura ou não? Não é uma ditadura. Cuba não é ditadura, a Venezuela é ditadura. E o Brasil... Aliás, teve eleições recentemente em Cuba. Candidato, eu fiquei com muita vontade de ouvir a sua posição, mesmo não tendo planos em termos de prefeitura sobre o aborto e sobre a pergunta da Dora Kramer. Mas eu vou perguntar ao senhor como pessoa física. Venezuela é democracia ou é ditadura? Olha, um regime que tem uma eleição sem transparência, que manda prender opositores, não é um regime democrático. Essa é a minha leitura. Isso aqui na Venezuela, onde for. Para mim, pau que bate Chico, bate em Francisco. Sabe o que eu gostaria? Que essa mesma preocupação que alguns, inclusive aqui, nessa emissora, estão tendo em relação à democracia na Venezuela, tivessem tido em relação à democracia no Brasil há 2 anos. Quando o cara que estava na presidência da República desacreditava o sistema eleitoral todo dia, quando esse mesmo cidadão, depois da eleição, tentou virar a mesa e induziu o exército contra o presidente que estava eleito, quando depois uma multidão estimulada por ele quebrou e depredou os prédios públicos numa tentativa de golpe. Eu acho que essa preocupação com a democracia que eu estou vendo muito aguçada em relação à Venezuela, e da qual eu compartilho, seria muito ilustrativo que ela também tivesse ocorrido há 2 anos aqui. Mas naquela época, pelo menos, tínhamos um pouco mais de liberdade de expressão que hoje. Mas me permita nós não temos empolgar... liberdade de expressão no Brasil? Não tenho uma rede social em que eu não posso entrar. Tenho que entrar com VPN, tenho que furar a lei. Porque cometeu crimes. Não quero entrar nesse assunto, quem mas comete crime não está exercendo liberdade de expressão. Está cometendo são crime. Opiniões e o que interessa é a sua opinião, não a minha. Mas... em termos desse comentário sobre o dia 8 de janeiro, e me permita um vínculo. Em 2017 teve exatamente a mesma questão. 50 pessoas feridas, 7 pessoas detidas, um moço, um jovem, inclusive tem uma mão decepada, pedindo fora Temer, depredando o prédio e indo contra os servidores públicos que guardavam a segurança do Congresso e dos ministérios. Naquele momento foi considerado uma reunião política. Mas pedia a mesma coisa, fora Temer, agora seria um fora Lula, e teve depredação também. Qual a diferença entre um e outro? Por que agora é golpe de Estado e naquele momento era uma reunião política? Eu fico perplexo com a sua pergunta. Francamente, para mim é inacreditável que um jornalista, uma emissora qualificada em rede nacional, faça uma pergunta dessa natureza. É que me interessa a sua opinião, por essa claro, pergunta. Vou dar. Mas assim, na pergunta já contém uma mentira absurda de querer equiparar uma manifestação feita na esplanada dos ministérios com o quebra-quebra generalizado que destruiu o plenário do Supremo, que destruiu metade da Câmara dos Deputados, que depredou o Palácio do Planalto. Incendiados, não é verdade, você está mentindo. Não é verdade. Não sei se você estava no Brasil essa época. Não, eu moro aqui há 42 anos, sim, estava, claro. Mas não é fato, não procede. Essa conversa rapidamente, Segré. Vai lá você primeiro, então, depois eu já abro espaço para você, Amaro. Sim, como o candidato me chamou de mentiroso, então eu preciso ter o direito à réplica. Você sabe que como jornalista e como professor universitário sempre nos guiamos por fontes que possam ser confrontadas, não por especulações ou pensamentos, que às vezes a gente pode errar. No dia 1º de outubro de 2023, Gazeta do Povo menciona que em 2017, organizados pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, 35 mil pessoas protestaram em Brasília, que era para que o Temer saísse, confrontaram a PM, os manifestantes puseram fogo no Ministério da Agricultura, Cultura, Fazenda, não deixaram feridos, mas todos os prédios da esplanada tiveram que ser evacuados, 50 pessoas foram feridas, 7 foram detidas, ou seja, eu estou lendo e repetindo exatamente o que publicou a Gazeta do Povo. Eu não sou mentiroso. Eu entendo que o senhor esteja nervoso com a minha pergunta. Mas eu não inventei. Com a sua pergunta. Eu não inventei. Está aqui a fonte. Com mentiras. Não.
Está aqui a fonte. Aliás, você falou, está gravado, acho que todo mundo que está assistindo assistiu, que eram 7 ministérios queimados, de repente já viraram 2. Não, são 3 aqui, mas todos os prédios deveram ser evacuados. Teve um menino com a mão dilacerada. Repeti exatamente o que estava aqui. Se quiser dizer que em lugar de 7 eram 3, eu aceito o meu erro. Mas não se trata disso. Mas apenas como me chamou de mentiroso, estou justificando qual é a fonte da minha fala. Por favor, candidato, quer responder? Não, olha, francamente, a gente veio aqui para debater sobre São Paulo. Isso não é fato. Né? Não sei Gazeta do Povo não sei que fonte ele... Gazeta do Povo, então, dia 1º de Se a Gazeta do Povo escreveu isso, a Gazeta do Povo mentiu. Ok. E você está se baseando nessa mentira para trazer um debate absolutamente que não cabe a uma sabatina. Não houve a manifestação, candidato? Não, a manifestação ocorreu. Que houveram ministérios incendiados, não é, pessoas feridas, e querer fazer uma comparação totalmente absurda e ilógica com uma tentativa de golpe, com a sede dos 3 poderes absolutamente depredada. Isso é uma coisa que, olha, beira alucinação.